Olá, pessoal. Olá, Carol. Aguardando o professor entrar para nossa live hoje sobre escrituras digitais com o professor Gustavo Casagrande Canheu. Só um minutinho. Só um minutinho. Olá. Só um minutinho, pessoal. Só aguardando o professor Gustavo Casagrande entrar, por gentileza. Só um minutinho, pessoal. Olá, professor. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Pessoal, para quem não conhece o professor Gustavo Casagrande Canheu é especialista em Direito Tributário pelo IBET, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto e pós-graduado em Direito Civil pela Escola Paulista de Direito. Ele também é oficial registrador de pessoas naturais e tabelião de nota no município de Ibirá, comarca de Catanduva, São Paulo. Ele é professor, coordenador de estágio e extensão no Centro Universitário Fundação Padre Albino, em Catanduva, São Paulo. É coordenador de curso de pós-graduação de Direito Notarial e Registral na Faculdade Atami, em Brasília e Goiânia. E é palestrante e professor convidado no grupo Renato Saraiva e vários outros cursos de pós-graduação em Direito Civil, Notarial e Registral pelo país, e agora também no nosso curso de pós-graduação de Direito Notarial, Registral e Imobiliário no Grupo Atami de Cuiabá, né, professor? É isso aí, com muito orgulho. A nossa live de hoje é sobre escrituras digitais. Com vocês, professor Gustavo. Bom, primeiro eu queria começar cumprimentando aí a todos os advogados pelo dia, né? Eu faço em nome do Diogo Papel, que entrou aí, que foi meu aluno, um grande advogado criminalista. É um prazer enorme estar falando com vocês, principalmente nesse dia de hoje. E a gente escolheu um tema, que é um tema bastante atual, né? Que a gente vai poder falar um pouquinho sobre uma novidade, né? Que é a realidade no nosso país, um pouco adiantada por conta da pandemia, né? A gente acabou, em razão disso, adiantando, mas é algo que veio para ficar, né? Não é algo que vai durar só nesse período em que nós estamos passando agora. Porque é algo que a gente já vinha esperando, né? Nós, em cartório, trabalhamos num sistema que remonta a mais de 500 anos, né? De ter as pessoas presencialmente, colher sua assinatura no papel. Embora tudo isso tenha a ideia de garantir maior segurança jurídica aos atos praticados. Mas criou-se uma plataforma digital em que a gente pode praticar para quase que todos os atos notariais, né? E, através disso, fazer com que as pessoas não precisem fisicamente se deslocar até o cartório aí para poder lavrar escrituras, testamentos e assim por diante. Então, é uma novidade muito boa que o provimento 100 do CNJ trouxe, né? Ele veio unificar os entendimentos que vários estados já estavam editando os seus provimentos específicos, né? Tínhamos aí 5, 6 estados que já tinham feito isso e cada um de um jeito diferente. Então o CNJ agiu rapidamente, no meu ponto de vista, da melhor maneira que poderia, né, ante as críticas que a gente tinha para alguns provimentos estaduais. O CNJ criou uma forma que me parece muito boa da gente atuar nisso daí. Beleza. Já estava tendo um avanço, né, professor, desde a edição do provimento 47 de 2015, através das centrais, né, de integralização que já estava reunindo todas essas informações, mas assim, com o advento da pandemia, acelerou muito o processo de digitalização, de informatização dentro dos cartórios.
agora com as centrais interligadas, com o e-notariado, com o e-protocolo no registro de imóveis eletrônicos, então vai facilitar aí muito a vida do cidadão, né? Verdade, todas essas centrais, né? Diga. Eu trabalhei na serventia 23 anos de registro de imóveis, títulos e Olha documentos. só, não sabe bem, mais do que eu de registro de imóveis. Essas centrais todas, elas são realmente muito importantes. Agora, a central é um centro de pesquisa, onde você, né, para ter uma certidão, por exemplo, pode buscar essas centrais, né? Realmente houve um implemento muito grande em todas elas. A própria central do registro de imóveis, né, está com várias funcionalidades próprias. Eu aqui, as escrituras que a gente lavra, a gente está encaminhando tudo eletronicamente para registro, né, quando as partes pedem. Maravilha! Já sem necessidade de ir, até porque a minha comarca, que é onde fica o registro de imóveis, fica a 40 quilômetros de distância de onde eu estou. Então, se normalmente as pessoas já não querem ir até lá, porque tem um pedágio no meio, agora então, menos ainda, né? Então a gente está usando essas centrais todas para agilizar os procedimentos e até baratear também, né? Para a pessoa não ter que ficar se deslocando ou pagar alguém para fazer isso, como era a praxe, né? Mas o e-notariado foi um avanço muito importante, né? É igual o e-protocolo, né, do registro de imóveis. Agora você pode encaminhar um protocolo de forma eletrônica para qualquer lugar no Brasil. Facilitou muito a vida do cidadão. Sem dúvida, né? Isso é importante, porque a gente já tem, hoje, nós já vivemos boa parte do nosso dia num celular, né? No smartphone, fazendo praticamente tudo nele, né? Banco, a gente não vai mais ao banco, faz tudo. Aliás, já existem bancos que nem têm agência física, os bancos são totalmente virtuais, faz tudo por meio de aplicativos, né? Então, as novas gerações vão ter muito mais facilidade do que a gente de mexer com tudo isso, porque já estão nascendo nessa era, né? Na era de todos esses aplicativos, de smartphones e tudo mais. Quando eu entrei na serventia de registro de imóveis, ainda era manuscrita ainda, professor. Era aqueles livros enormes que eu tinha que deitar em cima para poder escrever. Mas você sabe que tem até hoje, né? Porque para nós, somos titulares, mesmo com toda essa modernidade, a gente não pode eliminar o livro físico, né? No caso do registro de imóveis, sim, mas no caso dos outros cartórios, não. Então, no registro civil de pessoas naturais, por exemplo, eu tenho meu acervo digitalizado. Meu cartório aqui, o acervo é de 1907, né, o início do cartório. A gente digitalizou já até 2015, só que mesmo assim, eu tenho que manter todo o acervo físico, né? É importante manter o físico. Então, quer dizer, há muito avanço, sem dúvida alguma, só que ainda a gente não consegue se desapegar totalmente do papel, né? A gente pode digitalizar quase tudo, mas não pode eliminar quase nada, fisicamente. Aqui, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele estipulou um prazo de tal ano a tal ano digitalizar e mandar para a SEI. Aqui nós temos a SEI, que é a Noreg MT que controla, né? Então, teve anos, né? De tal ano a tal ano, mandar. E assim, aqui eles são bem rigorosos. Se passar de 10 dias de mandar informação para a central, abre um PAD contra o registrador. Aqui também, aqui a coisa na verdade isso deveria valer para o país inteiro, né? Só que a gente observa que em alguns estados isso não acontece por falta de fiscalização. Aqui em São Paulo não precisa passar 10 dias não, se passar um dia eu já recebo um e-mail aqui do sistema que está atrasado. O que a gente está fazendo não a digitalização, mas a inserção dos dados na plataforma, né, que é o CIRC, no caso, o CRC, né, e o CIRC, do Registro Civil, a gente está fazendo a inserção para trás. A gente começou do período atual, agora a obrigatoriedade está na década de 50, né, para a gente fazer aí para trás dela. Então, a cada 3 meses, a gente tem que lançar alguns anos para trás até esgotar o acervo do cartório. Agora, o grande problema é que muitos cartórios do nosso país, eles são deficitários, são cartórios com estruturas muito pequenas, e aquele que responde pelo cartório sequer tem condição financeira de fazer tudo isso, né? Então, a evolução tecnológica é importante, só que a gente sabe que não é o que vai acontecer no país inteiro, né? No interior dos estados aí do Norte e Nordeste, principalmente, nós não vamos ter um cartório 100% digitalizado, né? Então, a gente sabe que é importante, sabe que isso tem que acontecer, mas também sabe que não vai acontecer no Brasil inteiro. Hoje mesmo a gente pede certidões pelo CRC, né, uma certidão de nascimento, dependendo do estado, nem se responde, né? O colega de lá nem visualiza o pedido e não responde. E aí você fica sem ter como atender o seu cliente.
Agora, os estados que estão realmente engajados nisso, a gente percebe que funciona muito bem, como é o caso de São Paulo, o caso do Mato Grosso, o caso do Distrito Federal. Nós temos alguns estados que realmente a coisa funciona, né? E aí dá para trabalhar direitinho, mas outros, até por essa questão, a dificuldade estrutural mesmo de você, como corregedor, por exemplo, exigir que o cartório tenha lá não sei quantos computadores, quando ele não tem condição financeira para adquirir isso, né? Essa é uma realidade que a gente não pode esquecer também. Teve um provimento do CNJ também, essa questão do armazenamento de dados da serventia, estipulou lá. Eu acho que até hoje nenhum cartorário conseguiu cumprir esse provimento, né, professor? Foi um provimento feito às pressas e mal feito, que é o provimento 74, né? Ele fixa aí os critérios de TI, né? Que a gente fala de tecnologia de informação que cada serventia deve ter. Só que eles dividiram todas as serventias do Brasil em 3 tipos só, né? Por renda, né? E entre 200 a 500 mil a cada 6 meses de renda, você tem a mesma obrigação. Então, quer dizer, aí você acaba pegando uma enormidade de cartórios, né? E se você pegar a diferença de exigência do primeiro grupo, que são os cartórios que representam mais de 60% de todos do Brasil, os cartórios de renda menor. Para o segundo, a diferença é basicamente a velocidade da internet, que você tem que ter disponível, e o número de funcionários qualificados para trabalhar com TI. O resto é a mesma coisa. Então, quer dizer, o investimento que você tem que fazer em licenças de programas de computador, em servidores, você tem que ter 3 servidores para que haja repetição, e se um sair, o outro... Só que isso custa mais de 20 mil reais para você ter 3 máquinas como servidor, e lembrando que a máquina que é servidor, ela não é usada para trabalho, né? É aquela máquina que fica num local isolado, guardada, protegendo os dados do cartório. Imagina um cartório que não dá 5 mil reais por mês de receita, e que a maioria dos cartórios brasileiros é assim, o indivíduo tem que gastar um dinheiro que ele não ganha no ano inteiro para ter só servidor, computador que ele não pode reutilizar. Tem serventia que tem um computador. Aí, de repente, passou a ter que comprar 3 ou 4. Então, acho que até agora, por conta da pandemia, o que a gente tem observado é que as corregedorias não podem agir com todo, né, rigor que o provimento traz, porque tem que observar que em alguns lugares vai ser simplesmente impossível cumprir, né? A realidade do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, para uma região do Nordeste, uma região lá no Amazonas, nós tínhamos até comentado, porque quem fez o provimento foi aquele juiz auxiliar, acho que é Jorcelino o nome dele, que é do Amazonas. Isso, até falei para ele, falei bem assim, isso foi para ele. A realidade do Amazonas, doutor, é totalmente diferente da realidade de Mato Grosso, de São Paulo e Brasília. Exato, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, bom, professor, vamos lá. Provimento 100, escritura digital. Vamos lá. O provimento 100 trouxe para todos nós, na área notarial, uma importante ferramenta. A gente passa até agora uma plataforma chamada e-notariado, né? Que é a plataforma dentro da qual a gente vai praticar esses atos. Basicamente, como é que ela vai funcionar? Todo tabelião de notas do país, ele passa a poder, a partir dessa plataforma, ele passa a poder expedir certificados digitais gratuitamente para que as pessoas possam assinar e participar de atos de maneira eletrônica. A ideia é a pessoa participar através de uma videoconferência, né? O tabelião ele vai elaborar uma minuta do ato, vai encaminhar antecipadamente para as partes, elas vão aprovar essa minuta e vão gerar um código através de um certificado digital, um QR Code, né? Que a gente vai utilizar na hora de imprimir esse ato. E aí você faz uma videoconferência para identificar as partes, qualificá-las, confirmar a redação do ato, e aí a escritura vai ser impressa depois disso para constar no livro físico. A gente ainda tem essa observação. Os livros são físicos, como eu falei agora há pouco. Então, ainda que eu lavre o ato virtualmente, eu vou ter que materializar esse ato e ele vai ser impresso no livro, eu, tabelião, vou assinar e as outras assinaturas eu vou fazer só, né, o mapa das assinaturas digitais. Eu vou citar todas elas, os códigos e tudo mais. Mas eu tenho ainda que trazer isso para o meu livro físico, né? Mas a vantagem é que a pessoa não precisa se deslocar fisicamente para o cartório. Ela pode, se não tiver um certificado digital ICP Brasil, né, que é aquele que é o aceito no país inteiro, o tabelião pode elaborar para ela, pode fazer um certificado para ela gratuitamente, porque o grande problema que a gente estava tendo nos primeiros, principalmente aqui em São Paulo,
o provimento que saiu, ele exigia que nós utilizássemos, e as partes também, só certificado digital ICP Brasil, que não é barato, né? Você gasta em torno aí de R$ 300 mais ou menos para ter um certificado desse, que vale por 1 ano ou por 3 anos, a depender do certificado. Então não é toda pessoa que pode Aqui emitir um custou certificado desse. 800, professor. Então, Aqui custou imagine, R$ 800. imagine, pior ainda, né? Quem é que vai ter condições? E não é em todo lugar que você consegue também, né? Há cidades que não tem Sim. nenhuma, né? Até antes da pandemia, agora há um provimento que permite que seja feito à distância também, né? Emissão do certificado, mas antes não. Você tinha que ir fisicamente no local de emissão para tirar sua foto, colocar digital e tudo mais, né? Para fazer sua identificação. A pessoa tinha que se deslocar, às vezes, para uma outra cidade, gastar valores aí, como você está dizendo aí, de R$ 800 para ter um certificado digital que valeria por um tempo muito pequeno, né? Por exemplo, nós em cartório, eu tenho 3 certificados digitais, porque eu tenho que ter um que é A1, outro que é A3 no meu CPF, e ainda tem que ter um CNPJ, que é para INSS, Receita Federal, que a gente usa o CNPJ do cartório. Quer dizer, eu tenho 3 certificados que eu renovo frequentemente, para poder cumprir as minhas obrigações, que são hoje quase que todas eletrônicas, né? A gente faz praticamente todos os comunicados eletronicamente com certificado digital. Exigir isso de todas as pessoas seria utopia, né? Ou seja, não ia funcionar. E tanto que, no pouco tempo que durou em São Paulo, menos de um mês aproximadamente, o nosso provimento até sair do CNJ, o número de atos era muito pequeno, né? E hoje, depois do provimento 100, nós já passamos de 5.000 atos praticados no Brasil inteiro através da plataforma. Olha, Né? O maravilha. CNJ fez essa divulgação aí na semana passada, porque isso, digamos que, agora, como o tabelião emite o certificado, que vamos lembrar, né, o certificado que a gente vai emitir só serve para a pessoa utilizar esse certificado para assinar documentos dentro da plataforma do e-notariado, não para outras coisas, né, como apresentar a declaração do imposto de renda. Aí ele tem que ter o certificado, né, ICP Brasil, se for o caso. Agora, para usar a plataforma em qualquer cartório do Brasil, para lavrar qualquer ato, ele pode usar esse certificado que vai valer por 3 anos e que o tabelião emite para ele gratuitamente. Né? Isso permite que qualquer pessoa tenha um certificado digital para participar de um ato praticado eletronicamente, seja uma escritura de compra e venda, seja uma procuração. Ontem me ligou um advogado que os clientes estão na França, não conseguem voltar para o Brasil e precisam fazer uma procuração para que alguém aqui assine por eles vários documentos aí relativos à empresa que eles têm. A gente pode fazer isso pela plataforma. Essas pessoas têm um certificado digital, nesse caso, né, é o certificado ICP, eu não tenho como emitir porque elas não estão aqui, né, e a gente vai fazer isso pela plataforma. Nós vamos fazer isso digitalmente, claro, elas têm residência aqui, né, então eu posso fazer, mesmo elas não estando fisicamente aqui. Elas estão em outro país, mas a gente vai fazer por videoconferência para poder essa procuração ser otorgada para alguém tomar conta aqui dos bens que essas pessoas deixaram, da empresa, enfim. Que é algo que antigamente, o que a pessoa teria que fazer? Procurar um consulado brasileiro lá no país onde ela está, uma procuração, né? Com todo um custo muito maior e com tempo, né? De encaminhamento disso até chegar no Brasil, que demoraria bastante tempo. Agora ela já não tem toda essa formalidade, fica muito mais fácil, né? Então, eu estava olhando lá no provimento 100, essas imagens da videoconferência, elas também ficarão armazenadas, né, professor? Isso. A gente tem que gravar tudo, todas essas, toda a videoconferência. Por isso que a recomendação que a gente tem feita é para que a videoconferência seja a mais curta possível, né? Que você, dentro dela, fale só aquilo que realmente é essencial, que é o que a gente faria presencialmente. Qualificar as partes, pedir para elas se identificar, né, conferência de documento, a leitura do ato e a confirmação da vontade, né, sem ficar aí demorando muito, porque são arquivos que vão ocupar espaço, né, no seu computador, na nuvem, enfim. Então a gente passa a ter que arquivar isso, né, a videoconferência tem que ficar devidamente arquivada aí pelo tabelião que estiver lavrando o ato. É uma forma teoricamente simples, porque a partir do momento que a gente emite o certificado para a pessoa, ela vai ter isso no seu celular. É um aplicativo, eu tenho no meu aqui, que me permite assinar digitalmente qualquer documento. No celular, ela pode baixar no computador também, como alguns aplicativos permitem, para que ela possa abrir o arquivo no seu computador e ali travando,
Oi? Voltou? Voltou? A Então, eu estava questão, professor, da circunscrição, né? A gente sabe que o tabelião ele não pode sair ali de dentro da sua comarca, da sua circunscrição. Né? Lá no Exato. artigo 19, né, do provimento, diz, né, que é, o tabelião competente é o da circunscrição do imóvel do domicílio do adquirente, né, que é o competente de forma remota e com exclusividade, né, para lavrar essas escrituras eletrônicas. Isso. Só que o parágrafo 2º do mesmo artigo, Aham, e é o que se tem discutido, né, ele acaba criando uma regra bem mais ampla do que a que está no caput, né? Porque o parágrafo 2º diz que se o imóvel estiver localizado no mesmo estado da federação que o adquirente tem domicílio, você pode escolher o tabelionato de notas de unidade federativa, que seria o mesmo estado, uhum, né, ou dentro do DF. Ou seja, a gente acaba usando mais o parágrafo 2º, a interpretação que tem prevalecido, até você citou agora há pouco aí, doutor Jorcenildo, numa live do uhum, Colégio Notarial, ele diz que foi a intenção do CNJ, porque no começo se uhum, dizia, né, a gente, como profissional do direito, dizia, peraí, mas o caput amplia o parágrafo 2º do artigo, amplia o que está escrito no caput dele, deveria ser só uhum, uma exceção, né, e ele acaba aumentando a regra de competência. Mas, na verdade, o que a gente tem que lembrar é que a lei dos notários registradores, a 8.935, de 94, ela diz no artigo 8º, isso que você lembrou bem, que o tabelião, aliás, ela diz no artigo 8º que o tabelião é de livre escolha das partes, o tabelião de notas. Não sim, existe uhum, competência territorial. Agora, o tabelião não pode se deslocar do seu sim, tabelionato para, por exemplo, colher uma assinatura em outro local. É o artigo 9º da mesma lei. Como uhum, nesse caso eu não saio do meu cartório presencialmente, o ato está sendo lavrado aqui, a pessoa está presente aqui, só que remotamente. A gente precisa lembrar uhum, essa confusão que se faz, que esse tipo de ato, ou a conversa que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, ela é presencial. Ela só não é sim, fisicamente presencial, ela é remotamente. E o próprio uhum, Código Civil já prevê isso desde quando entrou em vigor. No artigo 428, no inciso 1, ele diz que se considera pessoa presente, para efeitos de contratação, aquela que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Né? Claro que o legislador na época não pensava em tudo isso que a gente tem hoje, mas deixou uma uhum, abertura aqui para dizer, olha, se nós estamos conversando de uma maneira que é instantânea, nós estamos, né, nesse momento, nesse mesmo horário, cada um aqui conversando um com o outro, não é uma gravação, nós estamos presentes. Então, uhum. você está presente aqui no meu cartório, só que de forma remota, e eu estou presente aí de forma remota. Então, não dá para dizer que o e-notariado, de alguma maneira, estaria infringindo a regra de competência. Agora, se colocou esse limitador do Estado aqui, por uma razão muito simples. As tabelas de emolumentos, elas são estaduais, e elas São, variam muito de um estado para o outro. Né? Há uhum, estados, por exemplo, o Distrito Federal tem uma tabela que é uma das mais baixas do país. Né? A uhum, escritura mais cara lá, se eu não me engano, é R$ 1.900. A escritura mais cara no estado de São Paulo é R$ 43.000. Né? Então, se você abrisse, como a Lei 6.015 faz fisicamente, eu posso pegar meu carro aqui uhum, e ir até Brasília, um avião, e lavrar uma escritura lá de um imóvel que está aqui no estado de São Paulo, como posso ir aí no Mato uhum. Grosso. Agora, pela plataforma digital, isso ficaria cingido ao estado, onde a parte tem domicílio, Uhum. estando os imóveis no mesmo estado. Né? Agora, se forem bens imóveis em locais diferentes, em estados diferentes, aí você já não poderia usar a plataforma, teria que fazer o ato fisicamente. Eu não sei se o senhor está participando das discussões. Hoje eu estava conversando de manhã com o presidente da Noreg Mato Grosso, e assim, eles estão discutindo a questão de padronização dos emolumentos, principalmente no registro de imóveis, né? Agora, eu Sim. não sei se isso vai se aplicar também ao tabelionato, ao restante das serventias. A gente sabe que o passo seguinte do CNJ seria uma uniformização da tabela de emolumentos. Mas eu Uhum, acho isso muito difícil de realmente acontecer, a não ser que façam para passar a goela abaixo de todo mundo. Porque o grande problema que a gente tem são as diferentes realidades de cada estado da sim. federação. Uhum, A gente olha a tabela de emolumentos de São Paulo, por exemplo, e aí você diz, nossa, o valor aqui é alto do ato praticado. Só que desse uhum, valor, praticamente 40% é repassado para várias entidades, não é do tabelião. Né? A gente aqui uhum, tem repasse sobre o valor que o cliente paga. Então, o cliente me paga R$ 100, por exemplo,
Desses R$ 100, 60 são meus, 40 não são. 40 eu tenho que repassar para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para várias entidades, são 7 no total aqui em São Paulo. E se você vai para um outro estado da federação em que o valor, por exemplo, vou lembrar que o estado do Rio Grande do Sul não tem repasse. A tabela, o valor é muito menor, mas aquele valor que você está pagando é o valor que ingressa nos cofres do tabelião. Né? Claro que ele tem todas as obrigações para pagar. Aqui no Mato Grosso, tem o repasse do Fundo de Compensação do Registro Civil, né? Que é 4 e pouquinho por ato, né? E tem 20%, que é o FUNAJUS, que é o do Tribunal de Justiça, e mais o ISS-QN, que aí vai depender de cada município a alíquota do ISS. Aqui a gente tem 7 coisas diferentes: Tribunal de Justiça, Ministério Público, o ISS que você falou, existe um fundo repassado às Santas Casas, o Fundo de Ressarcimento dos Atos Gratuitos, né, o mesmo aí, que é voltado a pagar os atos dos cartórios de registro civil fazem gratuitamente. O que eu estou esquecendo aqui? E mais 2, eu lembro que são 7 coisas diferentes, quer dizer, tanta coisa que a gente nem lembra especificamente. A gente pega a tabela, está lá o valor, você faz os repasses que são feitos toda semana, no nosso caso aqui, né? Em relação aos atos praticados anteriormente. Então, igualar tudo isso vai ser uma grande dificuldade. E a gente tem que lembrar também da realidade de cada estado. Eu sempre uso o exemplo do Distrito Federal, onde eu sou professor, eu conheço a realidade lá. Você tem em toda a circunscrição do Distrito Federal 36 cartórios. Todos os cartórios praticamente têm mais de uma atribuição. Né? Ou seja, é tabelião de notas, é registro de títulos e documentos, é registro de pessoa jurídica e registro civil ao mesmo tempo, de pessoas naturais. Então ele tem uma gama de serviços que presta que garante uma rentabilidade melhor. Nesse caso, a tabela, mesmo sendo bem mais baixa, o movimento que aquele cartório tem compensa a tabela ser baixa. Agora, num estado como o estado de São Paulo, tem mais de 2.000 cartórios espalhados entre os seus municípios, né? Cartórios em municípios extremamente pequenos, de 5.000 habitantes, às vezes não é nem município, é distrito de 3.000 habitantes. Se eu faço lá uma tabela que seja muito baixa de emolumentos, esse cartório deixa de ser rentável, e evidentemente quem vai ter interesse em administrar um cartório desse para ter prejuízo? Ninguém. Então, essas realidades, elas são difíceis, né? Para você criar uma tabela unificada, o que a gente se preocupa muito é em saber que critérios vão ser utilizados, né? Se isso ocorrer. Eu acho muito difícil, porque existe interesse aí de praticamente todos os tribunais de justiça de não permitir que isso ocorra, né? Porque boa parte da receita dos tribunais de justiça vem do serviço que a gente presta, né? E se de repente cria-se uma tabela unificada sem repasse para o Tribunal de Justiça, como é que faz? Obrigado, eu esqueci aqui, o Estado, obrigado, Rafael. Estado, Secretaria da Fazenda, são 2 coisas diferentes, e o ISS, Ministério Público, Registro Civil, TJ e Santa Casa. São 7 repasses que a gente faz aqui. Né? E a Santa Casa, que é quem mais precisa, recebe o menor percentual de todos os outros. Né? Quer dizer, sempre tudo isso junto dá 38% aproximadamente do valor cobrado do cliente. Se você considerar que ainda sobre esse valor, do que sobra para a gente vai pagar o ISS, vai pagar o imposto de renda, que invariavelmente a gente cai na alíquota de 27,5%, né? Aí você chega no valor líquido que eu efetivamente estou recebendo pelo ato que eu pratico. Dá para ver que essa questão da tabela envolve muitas coisas. Não é uma coisa simples de falar, a partir de hoje o valor vai ser igual. A gente tem essa preocupação porque o CNJ faz isso normalmente, né? Ele vem e fala, agora vai ser assim, né? Cria um provimento ali como se o Brasil inteirinho fosse igual, para fazer tudo igual em todo lugar, né? E aí a gente vê o que acontece na prática, né? Mas enfim, é uma briga boa aí que vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas fácil não vai ser, não. Não vai. Mas eu vi assim, a preocupação deles maior era unificar essa tabela de custo em referente aos cartórios do agronegócio, onde acontece o agronegócio. Porque tem tem um valor, no Pará é um, o valor de Mato Grosso é outro, na Bahia é outro, então está tendo uma confusão aí, então as entidades estão reunidas justamente por causa disso, por causa dos cartórios do agronegócio. Eu acho que para alguns atos talvez seja possível você unificar esses valores, mas para todos, assim, de passar uma régua e falar vai ser tudo igual no Brasil inteiro, eu acho muito difícil. Mesmo o ressarcimento dos atos gratuitos que a gente comentou aí, não é todo estado brasileiro que tem fundo de repasse. Apesar do CNJ já ter obrigado isso já era obrigatório desde sempre, mas o CNJ reforçou
uma recomendação. Das 27 unidades federativas aí que a gente tem, só 7 ou 8 tem fundos de repasse efetivamente funcionando, né? Uhum. Então, como é que faz? Se você vai lá, você vai, além de não receber vários atos que são gratuitos, ainda vai equiparar o valor e, com certeza, se fizerem uma equiparação de tabela, vai ser para baixo. Não vai ser para aumentar nos estados em que é barato, vai ser para baratear onde é caro, né? E esse é o problema, com certeza, né? Que pode gerar aí um grande problema para toda a categoria, né? De você prejudicar as pessoas que investem muito nisso. Porque a gente tem que lembrar que o cartório é uma empresa, né? Quem é titular de um cartório é responsável por tudo que esse cartório tem. Você tem que adquirir todo o mobiliário, todo o equipamento, né, que tem no cartório. O Estado não contribui com absolutamente nada, só recebe, né? Então, essas são as preocupações que a gente tem, né? Tinha uma pergunta agora aí, professora. A pessoa queria saber a questão da procuração. A procuração, você pode fazer, ela é como se fosse uma procuração normal que a pessoa vai no cartório e assina, né? Só que agora ela está assinando de forma eletrônica, né? Digital. Não envolvendo um bem específico, teoricamente ele poderia fazer em qualquer lugar, né? Esse é o problema, porque a regra do parágrafo 2º, ela só fala da questão de bens, mas se for uma procuração de representação geral, por exemplo, você poderia fazer basicamente aí pela plataforma digital em qualquer tabelionato aí do estado em que você tem domicílio. É que a pessoa queria saber se com essa procuração ela consegue representar a junta comercial do estado. Sim, pode conseguir, pode. Qualquer poder, normal, né? né? Pode. Normal. É uma procuração normal, nenhuma, né, professor? Não tem diferença Sim. nenhuma, né? Em relação aos poderes, não tem diferença nenhuma. As partes é que vão determinar o que elas querem colocar. É possível fazer isso, sim. Bom, assim, nós tivemos um avanço muito grande em virtude dessa pandemia, né? Projetos que estavam parados nessa questão de forma digital, do cartório funcionar de forma digital, processos que estavam parados e estavam ali pendente de algumas coisas. Durante essa pandemia, vamos contar aí de março para cá, quando foi decretado o estado de pandemia, né? Avançou muito, né, professor? Teve muita evolução. Eu fiquei, assim, abismada, porque eu saí do cartório em abril, então, para eu acompanhar toda essa evolução, deu muito trabalho. É verdade, a gente até brinca nos grupos, né, de conversas aí de colegas, tem um meme que a gente coloca lá, que é quantos dias a gente está trabalhando sem um provimento novo do CNJ. Porque o CNJ foi editando um provimento atrás do outro. Né? Era coisa de toda semana ter 2 ou 3 provimentos. A grande maioria é temporário, por conta da pandemia, mas muitos deles não, como é o caso do provimento 100, né, que vai ficar. Então, eu mesmo não tive tempo de ler todos os provimentos, eu identificava aquilo que era das minhas especialidades aqui, trabalhava com isso. E os outros, né, protesto, teve bastante modificação também, com a possibilidade de você tornar eletrônico. Foram mais de 10 provimentos aí que mudaram bastante coisa em pouco tempo. Né? E até para quem se prepara para concurso, a gente tem essa preocupação, né, de falar, mas espera aí, será que vão exigir no concurso público esses provimentos todos que estão saindo aí, que a gente não sabe até quando vão vigorar? A gente espera que não, né, porque os provimentos, com exceção do 100, né, os provimentos que são temporários não deveriam ser exigidos, mas é uma preocupação que a pessoa que está estudando também tem que ter, de olhar bem o edital para ver se eles não colocaram lá esses provimentos todos aí, do 90 até o 100, todos eles dizem respeito a cartório, praticamente a cartórios extrajudiciais, e a maioria de tornar eletrônicos aquilo que não era, né? O próprio provimento 100, na verdade, ele estava adormecido lá, né? O tema do e-notariado, o Colégio Notarial Federal já tinha até criado isso, só que não tinha colocado em prática, porque faltava regulamentação, né? Isso estava dormindo lá faz muitos anos, e aí a coisa se agilizou com a vinda da pandemia e está aí uma realidade que está funcionando muito bem. Aqui no Mato Grosso, eu percebi que não são todas as serventias que estão trabalhando com o e-notariado, ainda estão fazendo estão na fase de implantação. Alguns cartórios, eu acho que uns 4, 5 cartórios, salvo engano, porque eu acompanho a página da Noreg, né? Então, cada vez que um cartório implanta o e-notariado e começa a trabalhar de forma digital, lavrar as escrituras, e
Aí eu vou vendo a evolução, mas nem todos os cartórios. Essa semana mesmo eu procurei um tabelionato para poder lavrar uma escritura, que o meu cliente é de São Paulo, aí ele falou que não poderia fazer. Aí nós fomos numa outra comarca que tinha, aí nós fizemos por lá. Porque o uso do e-notariado, ele demanda a existência de uma estrutura, né? De uma estrutura Uhum, de tecnologia no cartório. E principalmente o treinamento daqueles que vão trabalhar com isso, sim. né? A gente teve, o Colégio Notarial realizou aí várias lives que estão disponíveis na internet, no YouTube, principalmente, no canal do Colégio Notarial Uhum. Federal, para explicar as várias fases, né, como você se cadastra, como você emite certificados digitais para os seus clientes, como você realiza o ato em si, né? Mas a gente não tem, por exemplo, um modelo de como você vai fazer essa escritura. Isso é o tabelião, até porque cabe ao Uhum, tabelião, né, da redação do ato. Então não são todos os uhum, cartórios que já têm essa preparação, porque você tem que ter coletor de impressão digital para poder emitir o certificado, você tem que ter câmera de boa qualidade para poder fazer as videoconferências, são estruturas que nem todos os cartórios, como a gente falou agora há pouco, muitos dos cartórios não têm essa estrutura e não vão realmente utilizar isso num curto período de tempo. Por isso que a gente sempre diz, né, o Estado precisa pensar, num dado momento, em relação a essas serventias que são deficitárias, que são a grande maioria das serventias do Brasil, uhum, cerca de 60%, em fomentar esse tipo de coisa, né? Da mesma maneira que o uhum. Estado já, às vezes, oferece aí linhas de crédito facilitada, ou pode fornecer equipamentos, né, de uma maneira mais fácil para que as pessoas que estejam nessa situação possam oferecer esse serviço para a população, porque isso é bom para todo mundo. É bom para o cartório que vai poder realizar esses atos de uma forma muito mais tranquila, fácil, né, principalmente nesse período que a gente não pode deixar acumular várias pessoas dentro do cartório, né? Uhum. E é bom para o cidadão também, né? Que vai ter muito mais facilidade e, obviamente, vai ficar muito mais contente com o serviço que a gente presta, né? Que é isso que a gente tem que fazer, demonstrar às pessoas a importância da nossa atividade, né? E como a gente pode facilitar a vida das pessoas, né? Ao contrário do que muita gente pensa de relacionar cartório com burocracia. Não, pelo contrário, o cartório não cria burocracia, o cartório resolve a burocracia. Com Quem cria é o certeza. governo, quem cria são as entidades, não é o cartório. O cartório está aqui para resolver aquilo que outras pessoas criaram, né? Burocracia que outras pessoas criaram, e não para criar burocracia. É que no tabelionato, professor, o atendimento é diferente no registro de imóveis, que no registro de imóveis você tem a obrigatoriedade de ir lá e registrar, entendeu? Você é Exato. obrigado a ir lá. No tabelionato, não. O tabelionato é facultativo, você pode escolher aquilo lá, você pode escolher um outro tabelião. Então, o atendimento no tabelionato, ele é diferente no registro de imóveis. No registro de imóveis, no registro de Precisa ser. pessoa jurídica, no RTD, são diferentes por causa dessa questão de você escolher o tabelião que vai lavrar o ato para você. Exato. Você vai escolher quem te atende bem, né? Quem te dá um bom É, atendimento, quem atende mais rápido, né? Enfim. Essa é a diferença do tabelionato. Todos deveriam atender da mesma maneira, mas a gente sabe que, né, mas sabe o que registro de não, né, imóveis, por professor? exemplo, não, a gente sabe que tem registros de imóveis que eles sabem, são poucos, né, mas a gente sabe que existem, que ele sabe que, mesmo que ele não te atenda da maneira mais agradável possível, você tem que voltar lá. Né? Se o teu imóvel está É, registrado ali, é ali que você vai ter que levar teu título, não tem jeito, né? Agora, o tabelião ou pelo menos tem que ter a consciência de que ele tem que prestar um serviço diferenciado, né? Como advogado. Como é que quando você procura um advogado? Procura porque você confia nele, conhece a qualidade do trabalho dessa pessoa, gosta do atendimento que ele faz. Né? O sim. tabelião é a mesma coisa. Né? Você procura pela confiança, pela qualidade do trabalho desse profissional. Por isso que, às vezes, a gente vê essas diferenças de tratamento, né? Que não deveriam existir. Outro, outro dia eu fui procurar um registrador aqui, ele falou que não atendia advogado. Pois é, esse tipo de coisa é igual. Eu lembro quando eu advogava de juiz falar isso, né? Que não tinha Aham. CNJ, depois veio o CNJ para falar, não, como não atende? Tem que atender. Aí começaram, atendo advogado só tal dia, tal horário. Puxa vida, né? A nossa função é pública, né? A gente exerce uma delegação pública. Estou prestando um serviço público e a minha obrigação mínima é atender todo mundo. Né? Que seja Claro. advogado ou não seja, né? Por que fazer diferenciação do advogado? Você tem que atender qualquer cliente. A pessoa que Uhum. chega, ela tem o direito de falar com quem é o responsável, se ela quiser. A gente tem que estar
minimamente disponível para isso. Não tem, eu acho um absurdo quando isso acontece. Às vezes acontece até entre colegas, né? Da gente ligar e a pessoa não atender por Não querer telefone. atender. Mas, poxa vida, né? Só atende presencialmente. Eu não sei em que mundo que vive, né? De querer atender a pessoa presencialmente. Hoje, quanto antes você conseguir resolver o problema de alguém, melhor. Né? Menos tempo você gasta, menos tempo você perde e a pessoa perde também, né? Um atendimento que seja mais rápido. Mas, enfim, né? O ser humano é assim. Eu sempre questiono isso com o presidente da Noreg Mato Grosso aqui. Eu acho assim, tem cartório que é questão de boa vontade, né, professor? Tem cartório que ele não quer fazer. Às vezes dá para o tempo de você tirar uma certidão na hora ali para o cliente, eu acho que não custa nada. Quando eu trabalhava na serventia, eu tinha o maior cuidado com isso. Quando o cliente morava em outra comarca, normalmente ele ligava para mim e eu atendia ele no mesmo dia, para ele não ter que voltar no outro dia, porque é um custo, ele perde tempo. Eu falo assim, o produtor, aqui a gente é uma região de muita agricultura, o produtor ele não tem tempo a perder, entendeu? Ele está lá com a lavoura, ele precisa do crédito para ontem. Aí você demora aí 30 dias para registrar uma escritura, eu acho muito tempo. Normalmente, quando era uma escritura de abertura de crédito, eu já conversava com o tabelião que tinha lavrado a escritura, falava para ele, me manda a minuta por e-mail, já adiantava o meu serviço ali, eu já atendia o cliente na hora, para não ter que deixar ele para depois. Eu acho que a maior parte dos cartorários, e eu sempre critico isso, inclusive eu critico isso muito para o presidente da Noreg Mato Grosso, é que falta uma questão de boa vontade, entendeu? De poder dar um atendimento diferenciado para o cliente. Eu acho que não haveria necessidade assim, de 30 dias para poder praticar um ato. Isso aí, infelizmente, eu não falo nem dos 30 dias, né? Por exemplo, a gente tem 5 dias para emitir uma certidão, né? De acordo com a lei, uma certidão de registro, de nascimento, casamento, óbito. Isso não quer dizer que eu tenha que emitir no 5º dia, né? E aqui a gente faz, eu também procedo da maneira que você falou. Quando vem alguém aqui para pedir uma certidão no balcão, claro que a gente tem a ordem dos pedidos e tenta seguir respondendo no tempo mais ágil possível, né? A gente tem emitido as certidões, se não é possível no mesmo dia, em 2 dias no máximo. Mas, nesse tempo de pandemia, a gente teve dificuldade, teve que reduzir carga horária, teve que, né, funcionar de maneira especial o cartório. Então, é claro que aí acabou acumulando um pouquinho. Mas, mesmo assim, a gente não passou do prazo previsto em lei. Mas há muito, você tem eu acho que a gente tem que entender sempre que cada caso é um caso, né? Que você tem que dar sempre o melhor atendimento para a pessoa, porque, primeiro, você quer que ela volte. Né? E segundo, é sua obrigação fazer isso. Né? Sim. Eu não consigo, eu realmente não me conformo de ouvir pessoas falando isso, porque isso só faz mal para a categoria. Né? Aqueles que agem dessa maneira só fazem mal ao nome que a gente tenta prezar fazendo outras coisas, né? Agindo de outra maneira, agilizando a vida das pessoas, tornando mais confortável o ambiente, né? Enfim. Tudo isso faz parte da nossa obrigação. Eu, quando assumi o cartório aqui, eu comecei a trocar tudo, e trocar móveis, e isso leva um tempo, que é um cartório pequeno. Mas hoje, as pessoas quando entram, elogiam que está mais confortável, que tem mais espaço, que é mais rápido o atendimento, porque a gente informatizou, enfim. É que tem gente que pensa assim, né? Bom, mas eu vou investir dinheiro numa coisa que amanhã eu saio e aí não é meu, né? Quer dizer, porque infelizmente acontece essas coisas. Tem muita gente que presta o concurso não por vocação, mas porque quer ficar rico, né? E aí ele assume um cartório pequeno como um trampolim para chegar no maior. Então ele fica ali sem investir, sem melhorar o atendimento, porque ele quer sair, né? Ele já chega com a ideia de sair. A gente não pode ter essa ideia, né? Por mais que eu esteja estudando, queira me remover, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque é minha obrigação, para que o meu cartório seja bem gerido. Eu acho que essa mentalidade tem mudado bastante com as pessoas que estão prestando concurso, né? Os mais jovens, aí, não estou aqui criticando os mais antigos, porque eu sou filho de tabelião, sobrinho de tabelião antigo, né? Mas é diferente, né? A mentalidade que a gente tinha antigamente era uma mentalidade diferente da de hoje. A gente tem que lembrar que nós não somos servidores públicos, né? O pessoal costuma dizer, o servidor público ele pode demorar para fazer o que ele tem que fazer, porque ele sabe que o salário dele vai cair no mesmo dia, do mesmo jeito. Agora a gente aqui não, né? A gente precisa trabalhar e prestar quanto mais serviço melhor para a gente ter um retorno melhor também financeiro, né? E isso tem que ficar claro na motivação dos seus funcionários, enfim.
isso vai muito da maneira como você administra também, né? Por isso que é importante, né? O indivíduo não... A gente presta... eu falo sempre isso para os meus alunos, né? A gente estuda para passar no concurso, só que quando a gente assume o cartório, a gente aprende que tem que fazer um monte de coisa que a gente não estuda para prestar o concurso, né? Que é administração, é gerência de pessoas, né? Como atender as pessoas. Isso não cai no concurso público, não cai uma pergunta como você faz para atender a pessoa. Cai qual é o prazo que você tem para emitir a certidão, isso todo mundo sabe. Agora, eu preciso esperar acabar o prazo, né? Outro dia vi aí o professor André Vilaverde, né, na página dele, colocando que o cartório dele de registro de imóveis lá de Recife está levando em média 1 dia e meio para registrar um título. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Fosse uma realidade, né, no país aí, seria algo sensacional, né? A gente não tem que esperar 15, 30 dias. Mas, enfim. Mas eu quando eu trabalhava na serventia também, professor, normalmente eu registrava um título nem um dia mesmo. O cliente combinava comigo, ele chegava na serventia no mesmo dia. Às vezes eu estava ali batendo papo com ele, questão de meia hora, 1 hora, eu já registrava, já entregava para ele. Que são títulos do agronegócio, né? Então, são praticamente é o mesmo esqueleto, só vai mudar a garantia, o produto que é. Então, normalmente era bem rápido. Eu nunca gostei de atrasar a vida de cliente, não. A gente tem sempre que entender os dois lados da moeda. A gente tem que entender o cliente, mas tem que entender também, como eu falei, as particularidades de cada lugar. É uma cidade muito pequena, que o titular trabalha sozinho, tem um funcionário, né? Aí são situações que você tem que se adaptar também, né? A gente tem que entender também a dificuldade que existe dos dois lados, que, de certa forma, é prejudicada por essa ideia equivocada de que se pensa que todo titular de cartório é rico, né? E aí a pessoa acha que pode fazer tudo na hora que quer, que tem lá um monte de funcionários para atender. Não é assim, a gente tem que pensar e lembrar dos dois lados. A gente tem que atender bem, tem que fazer no menor tempo possível, mas tem também as limitações que todos nós somos seres humanos, e mesmo com máquinas que nos ajudam, tem que ter um ser humano na frente dela, né, para fazer funcionar. O título não vai entrar sozinho no computador, alguém vai ter que fazer ele entrar ali, né? Então, com certeza. Você tem que gerir bem os seus funcionários, saber fazer com que eles atendam bem, com que eles entendam a importância de responder rapidamente, né? Assim, a gente tem sempre que pensar se fosse a gente do outro lado do balcão, né? Como que a gente gostaria de ser atendido e como a gente gostaria que nos atendessem, né? As duas coisas são importantes, que a gente se coloque, na medida do possível, no lugar da outra pessoa. Professor, a questão da materialização e a desmaterialização da escritura, como que isso acontece na serventia? Eu falei no começo, né, que a gente, mesmo praticando o ato na plataforma digital, ele tem que ser ao final materializado, né? Ainda é uma exigência que nós tenhamos os livros físicos. Então, o que acontece ao final da videoconferência e tendo havido, então, a anuência da parte, né, em relação ao manifesto da vontade, a anuência minuta encaminhada, que vai gerar, então, vários códigos de assinaturas, o tabelião vai imprimir a escritura, né, a minuta da escritura, apenas ele vai assinar fisicamente, então ele vai materializar um documento que, na verdade, ele foi criado digitalmente, ele é nato digital, quer dizer, não é um documento físico de verdade, ele era digital, vai ser assinado digitalmente, porém eu preciso materializar, preciso colocar no meu livro físico do cartório. Então, você vai imprimir a escritura, que vai ter uma última página que a gente chama de manifesto de assinaturas, onde tem o número da matrícula notarial, que é um código muito semelhante a um código de matrícula que a gente tem hoje nos registros civis de pessoas naturais também, né? Aquele código grande que aparece nas certidões de nascimento, de casamento, né? Os dados das pessoas que assinaram, com os links e com um QR Code, que se alguém clicar ali naquele QR Code, ele vai identificar quem foram as pessoas que assinaram. Esse QR Code ele vai ter dentro dele os códigos das assinaturas digitais das partes. E aí o tabelião vai fazer o quê? Ele vai imprimir o traslado, que é a via do cliente, e vai materializar, vai desmaterializar, desculpa, o traslado. Então, quer dizer, a escritura eu materializo, e depois o traslado, que é a via da pessoa, eu faço o inverso. Eu imprimo aquilo, né, assino o documento, digitalizo, assino digitalmente com o certificado ICP para enviar digitalmente para a pessoa. Porque não teria sentido, né, a pessoa fazer o ato virtualmente, estando em outro local, né? Exatamente, a Kelly está dizendo ali, na realidade o que nós temos é um ato híbrido, ele não é totalmente digital, porque ele tem que ser materializado e o traslado é o contrário. O que se criou na realidade foi isso mesmo, Kelly.
não é um ato totalmente digital, né? Ele é chamado de digital notarizado, quando na verdade ele é uma escritura híbrida, porque o tabelião assina fisicamente, né? E depois o traslado é o contrário, o tabelião também assina fisicamente, digitaliza, assina com o certificado ICP Brasil, não com o certificado do notariado, e encaminha, né, pelo meio eletrônico para o cliente, porque senão você imagina, né, a gente vai fazer, o cliente não está aqui na hora que eu faço a escritura, só eu que estou. Eu vou imprimir, se eu tivesse que imprimir o traslado e mandar para ele pelo correio, não teria muita lógica, né, se ele tem urgência na utilização daquilo. Então, o que você faz com o traslado é o contrário da escritura. Se a escritura é feita no computador e você vai materializar para efeito de colocar no seu livro físico, o traslado é o inverso. Você vai imprimir na folha oficial, vai digitalizar, assinar digitalmente e encaminhar por e-mail para o cliente, pela plataforma, para que o cliente receba e possa utilizar esse documento. Aí tem a opção do cliente levar o traslado no registro de imóveis, né? Ou o senhor mandar pela plataforma do e-protocolo. Isso. Sendo uma escritura pública, porque pode, no caso de uma procuração, eu encaminharia o arquivo para que ele possa levar e usar, né? Agora, se for uma procuração, uma escritura de compra e venda, por exemplo, ele pode tanto ele mesmo encaminhar pela plataforma digital, porque o e-protocolo qualquer um pode acessar, né? Só fazer o seu cadastro, ou ele pode me solicitar que faça isso, porque aí temos o convênio aí de cartório, a gente faz o encaminhamento, né? Só no primeiro momento paga-se o valor do protocolo, o cartório de registro vai fazer a análise do documento, e se estiver tudo ok, ele vai emitir um boleto com o valor do registro, né? Que aí a gente encaminha para o cliente fazer, é o que eu tenho feito aqui, encaminha para o cliente fazer o pagamento, o título é registrado e a gente recebe digitalmente também o registro e a matrícula já constando aí o título que foi registrado nela, né? Que é o mais importante para o cliente. Quero mandar um abraço aqui para minha querida amiga, professora Olga, que está aí mandando, né, fazendo um cumprimento aí, acabou de entrar. Colega também, professor em vários cursos aqui, de pós-graduação, de graduação, de direito empresarial. O senhor dá aula de empresarial também? Não, eu dou aula em um curso de pós de empresarial, que a Olga é coordenadora, inclusive, mas de contratos e obrigações empresariais, né? Aí dentro do direito empresarial. Agora ela é que é a rainha do empresarial aí. Meu negócio é direito civil e notarial e registral. Eu também. Professor, estamos terminando já o nosso tempo. As considerações finais do senhor? Bom, eu quero primeiro agradecer, né, ao Grupo Atami pelo convite, não só para estar hoje aqui nessa live, mas também para estar com vocês aí remotamente, no próximo dia 21 e 22, né, no curso de pós-graduação de Direito Imobiliário. Vou poder falar um pouquinho sobre as especialidades aí de cartório, um pouquinho do nosso funcionamento. Vai ser um prazer enorme. Queria conhecer Cuiabá, não vai ser dessa vez ainda, fisicamente, mas quem sabe... Mas logo, professor. Vou conhecer o calor aí que todo mundo fala que passa quando vai aí, muito embora a minha região aqui seja muito quente também. Aqui perto aqui de São José do Rio Preto, temperatura de 30 e pouco para cima. Inverno aqui é 28 graus no mínimo, né? Então, enfim, agradecer, acho que a gente pôde falar um pouquinho sobre atualidades, né? Sobre coisas que são muito boas, novidades que vêm aí para ficar mesmo, que vêm para auxiliar todo mundo. Mandar um abraço para o João Vicente aqui, foi advogado, meu colega de faculdade, fomos sócios no escritório de advocacia. Aliás, quando eu passei no concurso, eu deixei o escritório que éramos nós lá, os sócios. Eu vi que o senhor passou em 2010, né? Eu assumi em 2010, o concurso foi em 2009, eu assumi em 2010, esse ano eu completei 10 anos de cartório e eu tinha exatamente 10 anos de advocacia quando passei no concurso, então eu estou bem no meio agora das duas profissões, né? E é isso, estou à disposição para aquilo que for preciso aí, pode contar comigo sempre. Tá bom. Professor, em nome do Grupo Atami, eu quero agradecer aí o senhor ter disponibilizado esse tempo para nós, tá? Muito obrigado. E eu também estou na pós, tá? Como aluna, tá? E a gente se encontra, então, no próximo módulo. É isso aí. Tá? Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Muito obrigada a todos também. Tchau. Tchau, tchau.